vendo hoje mas a sua participação, a sua palestra é tão importante que eu saí, porque é muito importante. O que eu tenho aprendido com vocês, solo é tudo, né? Sem solo, a gente não teria vida na Terra, dentro da Terra, era só nos líquidos. E eu não vou falar mais. Por Sim. favor, Tiago, se apresente direito, que a gente quer saber como é que se forma um Tiago. Manda bala, muito Como é que se forma o obrigado. solo e como é que se forma o Thiago, né? Manda Então, tá bala. joia. Beleza. Obrigado, Gonçalo. Um prazer imenso, né? Poder contribuir de alguma forma. Espero que eu possa contribuir de alguma forma aí com o pessoal que está presente. Eu que agradeço, não só o convite, mas a oportunidade de colaborar com vocês, né? Com o seu grupo, nesse projeto que é o Brave, né? E um projeto que é excepcional. Não tem como não ficar contagiado e emocionado com o projeto Brave. Então, um prazer muito grande poder fazer parte disso, né? Eu tenho uma trajetória, o Gonçalo sabe, que se cruza ali com o semiárido, né? Vou falar um pouquinho da minha formação. Então, para mim, assim, o Brave é um projeto que ganha um pouco de nostalgia, dessa emoção de estar voltando para o semiárido. Enfim, eu que agradeço, Gonçalo. Muito obrigado. Eu estou aqui com o slide de abertura. Esse é o tema que eu escolhi para a gente conversar, né? Eu não vou entrar muito em algumas coisas, como, por exemplo, funções ecossistêmicas, vou falar, obviamente, produção, mas nós vamos ficar principalmente em diversidade de solos, que eu acho que é algo fundamental e que está bem alinhado com a minha linha e com a minha formação, né? Então, aí, atendendo ao que o Gonçalo pediu, eu sou engenheiro agrônomo, eu formei na Universidade Federal de São Carlos, né, o campus de Araras, para quem não conhece, é o antigo IAA, né, Instituto do Açúcar e do Álcool. Minha turma, se eu não me engano, formei em 99, eu acho que a minha turma é a quarta turma a ter se formado ali no campus de Araras, né. Depois que eu formei, na verdade, eu não pus aqui no slide, mas eu fui para a iniciativa privada, fui trabalhar numa empresa que mexe com cultivo protegido. Trabalhei por 1 ano e meio, mais ou menos, e assim, a minha sensação, depois de terminar a agronomia, na verdade, era uma sensação, eu não sei se tem mais agrônomos ali, sei que o Gonçalo é agrônomo, não sei se os agrônomos compartilham dessa sensação, mas era uma sensação assim, de saber um pouquinho de muita coisa, mas muito pouca profundidade. Isso, com o tempo, na iniciativa privada, isso começou a me incomodar, assim, né? Então, eu tinha um amigo que morou comigo na mesma república e estava fazendo um mestrado na Exalc, no programa de solos e nutrição de plantas da Exalc. E foi por esse amigo que é muito próximo, foi meu padrinho de casamento, etc. Tal, que falou: Thiago, você tem que vir para a Exalc, você tem que vir fazer um mestrado. E assim foi, eu vim para a Exalc, prestei, entrei nos solos, a princípio sem orientação, né, sem orientador. Eu tinha pedido, né, para ser orientado numa linha que era reutilização de resíduos na agricultura, né? E que, inclusive, curiosamente, tem a ver com coisas que eu estou fazendo hoje, espero que dê tempo de eu falar sobre isso. Mas, como eu tinha um histórico da graduação de ter trabalhado, de ter sido monitor da disciplina de formação, gênese de solos, né, eu acabei sendo, vamos dizer assim, recrutado pelo professor dessa área. Então, eu fiz mestrado, doutorado na Exalc, na área de gênese, morfologia e classificação de solos. Sempre trabalhando com áreas, assim, trabalhei muito com áreas com solos de ecossistemas naturais, né? Durante o doutorado, eu fiz meu estágio de doutoramento no exterior, na Universidade de Santiago de Compostela, onde eu tenho uma grande parceria que até hoje, desde 2000, do início do meu mestrado até hoje, então a gente tem uma parceria de mais de 20 anos. Tenho alunos que estão lá, que acabaram de voltar de lá, o pesquisador, que é meu amigo hoje, né, vem quase todo ano para o Brasil, o ano que vem eu vou estar lá, enfim. Depois eu voltei, terminei meu doutorado na Exalc e começaram os concursos, e um dos concursos que eu passei, na época, foi na Universidade Federal do Ceará. Eu passei na Universidade Federal do Ceará no ano de 2006 e assumi lá, né? Na UFC eu fiquei durante 7 anos lecionando nessa área de gênese,
em morfologia e classificação de solos, e na pós-graduação em pesquisa, que é o que eu faço hoje na Exalc, muito na área de geoquímica de solos. Na UFC, eu montei um grupo que era bastante grande, tenho parceiros até hoje, ainda sou credenciado num programa de pós lá, na Ecologia e Recursos Naturais, ainda tenho grandes amigos e parceiros de pesquisa. E em 2013, saiu uma vaga aqui na Exalc, e eu fui consultado se eu teria interesse de tentar essa vaga na minha área aqui na Exalc. E por razões, obviamente, profissionais também, apesar de eu ter um grupo ECTT na época, né? Um grupo excelente na UFC, mas também razões pessoais. Eu sou daqui do interior de São Paulo, minha família é do interior de São Paulo, e eu acabei voltando para a Exalc e estou aqui desde 2013. Então, essa é minha trajetória. Estou para completar 10 anos de Exalc agora, né? Então, é um pouquinho da minha trajetória nessa área, né? De pedologia. A gente vai falar dela agora. Então, vamos entrar no tema, que eu tenho a fama de me empolgar e falar demais. Mas esse é o meu grupo, para os parceiros. Nosso grupo recebe esse nome, GPGEL, Grupo de Estudo e Pesquisa em Geoquímica de Solos. A gente está lá no Instagram, então a gente tem aí um grupo bastante diversificado, assim, com todos os estratos, nossos parceiros aí em cima. Dentre eles, alguns que eu já mencionei, né? Eu sempre gosto de mostrar esse slide, porque tem alguns slides que eu vou mostrar de resultados dos trabalhos nossos, né? E a gente não faz nada sozinho, né? Eu tenho uma equipe de doutorandos, mestrandos, pós-docs, Cs, técnicos, que são excelentes, então, que possibilitam a gente fazer muito das coisas que a gente gosta de fazer, né? Muito bem, entrando direto ao assunto, né? A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre solos e eu sei que Maurício e Adam também vão participar dessas palestras, né? Que são colegas da ciência do solo, mas que são de áreas diferentes, né? Minha área de berço, assim, na ciência do solo é a pedologia, né? Que é a ciência, a subdisciplina da ciência do solo, na verdade, que se dedica a entender formação, classificação e distribuição de solos, né? Geralmente, quando a gente fala da pedologia, as pessoas não conhecem muito bem, ou às vezes não lembram muito bem, principalmente aqueles que não são agrônomos. Mas a ciência, a pedologia, basicamente, ela tem essa finalidade, é uma subdisciplina relativamente recente, tem menos que mais de 100 anos. E todo o raciocínio dessa subdisciplina, ele é explorado nessa equação, né? Solo como função de 5 fatores. A gente vai conversar um pouquinho disso, né? Clima, seres vivos, relevo, material de origem, né? Que entram rochas, sedimentos e outros materiais que podem formar solo, e tempo. Essa é uma equação que resume o paradigma do raciocínio pedológico, de como a pedologia funciona, né? É isso que estrutura a pedologia para a gente identificar solo no campo, classificar solo, mapear solo, né? E isso a pedologia né? Tanto lá na minha época de agronomia, né, de graduação, quando se falava em Revolução Verde, até hoje, né, quando a gente fala de agricultura 4.0. Então, por trás de toda essa eficiência que a gente conhece, né, agronômica, de produção de fibra, alimento e energia, a gente tem a pedologia por trás, né, suprindo com informação de qualidade de solos para que isso tudo seja possível. Agora, qual é o que é curioso sobre todo esse cenário, né? Apesar de toda a informação de muita qualidade que hoje existe, quando eu falo informação, eu falo de mapeamento de solo, classificação de solos, apesar de a gente estar hoje numa situação, e aí eu falo a situação global, que existe muita informação de detalhe de solos em praticamente todos os territórios do globo, né? A gente está esse é um trabalho da Nature que eu adoro mostrar, ele é de 2011, e que isso ainda se aplica até os dias de hoje, né? Então, basicamente, o que esse trabalho mostra, tudo que a gente vê em azul nesse mapa, né, se fala de áreas onde o solo está severamente degradado, né? E a gente tem uma frase aqui em cima que diz assim, olha, se a gente está perdendo solo, que é um recurso natural renovável, mas não na nossa escala de tempo de vida, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. A gente está perdendo solo a velocidades mais rápidas, 100 vezes mais, de forma 100 vezes mais rápido do que ele é capaz de se formar, né? Então, assim, por que será, né, que
com tanta informação de solos, a gente está nesse tipo de cenário, atualmente, como civilização, né? Eu vou responder essa pergunta mais para frente, mas é algo para a gente já ir pensando, né? Eu tenho uma resposta para essa pergunta, que é uma resposta de alguém que tem a formação que eu tenho, né? Então, a gente conhece essas degradações, né? Os tipos de degradação que os solos sofrem são diversos. A gente tem aí algumas ilustrações: compactação, erosão, salinização, crostamento, poluição do solo, né? Tudo isso está dentro daquelas manchas azuis que a gente viu naquele mapa anterior, né? Para vocês terem uma ideia do nível de informação que existe, por exemplo, né, os Estados Unidos é um dos países que tem uma informação de solos, em termos de levantamento e mapeamento de solos, de ultra detalhe, para o território inteiro, né? Vocês veem aí tudo isso que a gente vê de ponto nesse mapa, né, são pontos de amostragem no território norte-americano. O que esses pesquisadores fizeram nesse trabalho, né? Eles viram que existem áreas no continente norte-americano onde alguns tipos específicos de solos estão entrando ou estão extintos ou estão entrando em processo de extinção. Essa é a palavra utilizada nesse artigo, extinção. Do mesmo jeito que se extingue um animal, do mesmo jeito que você extingue, pode ter a extinção de uma espécie de planta, você pode ter a extinção de tipos de solos. Então, tudo isso que a gente está vendo em vermelho agora, nesse mapa, são solos, séries de solos, tipos de solos, que correm o risco, ou que já foram extintas, ou que correm o risco de entrar em extinção. E a gente vê que essas séries impactadas de solos, em vermelho, elas batem em cima das áreas com maior pressão da agricultura, que supostamente são aqueles profissionais, né, que a gente sabe que tem uma formação que envolve conhecimento de diversidade de solo, de diferentes tipos de solo, certo? O que acende um sinal de alerta, né? Então, qual que é a minha interpretação como pedólogo, né? Como alguém que tem formação de pedologia? Geralmente, via de regra, né, a degradação do solo, não importa de qual tipo que ela é, né? Ela está escorada na seguinte causa: de você imprimir um uso a um recurso natural solo, a um determinado tipo de solo, que ele não é capaz de suportar. Então, a informação existe, sem sombra de dúvida, de qualidade para muitos lugares, para a maioria dos lugares, para a maioria dos países, mas a falha está na interpretação dessa informação, certo? De como usar essa informação de solos e para empregar métodos adequados de manejo de solo e um uso sustentável desse recurso natural, né? E aí eu acho que a palavra-chave é essa diversidade. Diversidade, entender de fato diversidade do solo, compreender de fato diversidade de solo. Eu vou ilustrar mais o que eu estou querendo dizer com isso. O fato é que, ao contrário do que aconteceu quando eu me formei, né, auge da Revolução Verde, a gente está entrando agora num desafio que não é só produzir alimento, a gente tem novos desafios pela frente. A gente precisa produzir alimento, fibra, energia, mas também existem aí iniciativas que apontam da FAO, das Nações Unidas, para a necessidade da gente despoluir solos, descontaminar solos, restaurar ecossistemas naturais e, obviamente, a direita aí, algo que está em alta, né, com a COP27, combater as mudanças climáticas globais. E aí, solo tem tudo a ver com todos esses novos desafios. E essa noção de diversidade está no cerne da capacidade que esse recurso tem de nos ajudar a atacar esses desafios mais prementes da humanidade para as próximas décadas, né? Vamos tentar ver um pouquinho como fazer isso, né? Como que o solo, qual que vai ser a participação do solo. Uma das coisas mais importantes é entender, então, o que é solo do ponto de vista da pedologia, né? Geralmente, quando a gente fala de solo, o pessoal, muitos podem estar na cabeça com essa imagem na cabeça, né? Entender solo como algo como essa imagem mostra. Na verdade, a pedologia vê solo dessa forma, né? Ou seja, um corpo natural que está integrado no campo. Então, aquela amostra de solo, destorroada, peneirada, seca, enfiada dentro de um saco plástico e vai para o laboratório, aquilo é uma amostra de terra. Não é solo, porque solo tem estrutura,
está na paisagem, está conectado com outros solos, se transforma no tempo e no espaço, certo? Tem diferentes seções que indicam a ação de diferentes processos, está em contato com a atmosfera, com a vida, com a água, com o substrato rochoso. É uma zona extremamente complexa de interface. Então, quando a gente fala de solos, a gente está falando de algo central a nível terrestre, de planeta Terra. É o local onde as 4 esferas mais importantes do planeta interagem, onde a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a litosfera, onde estão os minerais e as rochas, interagem. É ali, é nesse local que a gente tem o solo. O solo é essa interação, essa fina camada do planeta, marcada por uma interação muito intensa, muito complexa entre essas 4 esferas terrestres. Então, a gente está falando do recurso natural mais complexo, sem sombra de dúvida, de um dos sistemas naturais mais complexos que o planeta tem e depende, e que a gente enfrenta esse cenário de degradação. A gente vai ver que a pedologia pode ajudar nisso, né? Essa interação e essa elevadíssima complexidade do solo, né, ela pode ser sentida e percebida em diferentes escalas, né? Então, por exemplo, essa imagem ela é ótima porque ela mostra aqui à direita representantes, vamos dizer assim, da hidrosfera, da biosfera, da litosfera e da atmosfera na nanoescala, né? Eu consigo ver um mineral interagindo com um composto orgânico na superfície de uma argila, quando eu tenho uma colônia de bactérias colonizando esse material. Ou seja, se olhar na nanoescala, numa escala milimétrica, numa escala de perfil de solo, numa escala de continental, eu consigo ver no solo acontecendo todas essas interações entre essas 4 esferas terrestres. Então, entender solo nessas diferentes escalas é super importante. Aí entra a especialidade do nosso grupo, que é a geoquímica, né? Que é transitar entre essas diferentes escalas, entendendo processos, como que os diferentes processos agem nessas diferentes escalas, mas também conceber e estar sempre atento à conexão que existe entre o solo e as demais esferas, como que o solo vai impactar a biosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, e vice-versa, né? Então, essa complexidade e essa interação, ela aparece, né, na definição. A gente pode ter várias definições de solo. A pedologia, que é a ciência da minha formação, né, como eu falei, que se debruça sobre estudar solo no campo, classificar, mapear, etc., ela tem uma definição própria. E nessa definição a gente vê que já aparece esse caráter de interface, né? Aparece lá, o solo tem uma fase líquida, o solo tem uma fase gasosa, né? O solo tem minerais, tem matéria viva, tem compostos orgânicos e está sujeito a uma série de processos. Então, na própria definição do que é solo para a ciência da pedologia, já aparece essa interface, né? E essa interface não só aparece na definição, né, mas ela aparece também naquela equação que eu mostrei para vocês no início, né, que eu estava falando no início, que é a equação dos fatores de formação do solo, paradigma da ciência pedologia, né, que foi criada por esses 2 indivíduos, né, tem um componente aí da escola russa, do Buchaev e o Hans Jene. Mas por que vale a pena a gente falar um pouquinho dessa equação? Aí começa o entendimento da diversidade, né? Quando a gente pensa nisso, né, solo ou qualquer propriedade de solo é função desses 5 fatores, né? Eu gosto sempre de estressar que a gente deve pensar nesses fatores, em cada um desses fatores, como variáveis daquela equação. Ou seja, clima, eu posso ter uma infinidade de tipos de clima. Por quê? Porque para solo e para propriedades de solo, não é só regiões macroclimáticas. São condições, por exemplo, microclimáticas que vão afetar diversidade do solo. Não é só planta que afeta, quando a gente fala de organismos, formação de solos. São todos os organismos possíveis e imagináveis. Todos os tipos de relevo, todos os tipos de materiais de origem, lembrando que o solo não vem só de rocha, o solo vem de sedimento, vem de outros substratos, e todas as magnitudes e dimensões de escalas de tempo. Então,
que eu gosto sempre de falar? A gente tem que pensar nessa equação, em cada um desses fatores de informação, como variáveis. E se a gente pensar em todas as combinações possíveis e fosse tentar resolver essa equação, solucionar matematicamente essa equação, e eu testasse todos os tipos de clima possíveis e de combinações de organismos e tipos de relevo, material de origem de tempo, a gente teria, na verdade, uma infinidade, uma quantidade incomensurável de possíveis resultados, né? Quando essas coisas interagem, né, esses fatores e essas variáveis interagem em sistemas naturais, né, a gente vai ter desembocando uma infinidade de processos, certo? Que na pedologia a gente diferencia, né, e agrupa de forma bem genérica em 4 processos, macroprocessos, são processos de adição, perda, translocação e transformação. Para vocês terem uma ideia, eu não vou aborrecer vocês com esses nomes de processo, aqui estão alguns nomes de processos específicos. Todos esses processos são fruto da ação daqueles 5 fatores. E a combinação desses processos, que é infinita e incomensurável, vai dar uma grande diversidade de solo. E, na verdade, uma diversidade que nós, seres humanos, não somos capazes de conceber essa diversidade, né? Aqui entra uma coisa que eu acho muito importante, porque a gente começa a entender de onde vem essa diversidade, qual é a magnitude dessa diversidade, mas também vem algo muito importante, que é a questão dos processos, né? O entendimento desses processos, a gente pode pensar nesse cada nome feio daquele que eu pus nesse slide, a gente pode pensar que cada engrenagem aí do funcionamento de um solo é um processo. E quando a gente tem diferentes tipos de engrenagem, a gente tem diferentes tipos de processos, e quando a gente tem diferentes tamanhos de engrenagem, a gente tem diferentes intensidades de processo. Então, vamos pensar que aí eu estou representando vários processos agindo ao mesmo tempo, todos eles diferentes e com diferentes intensidades. Isso produz essa combinação dos fatores, todas aquelas variáveis, com esse monte de processo, produz uma diversidade que é incomensurável, certo? E aí, geralmente, quando a gente fala isso para os agrônomos, de um modo geral, para quem que já estudou ciência do solo em um momento, né, vem aquela ideia, pô, mas essa diversidade toda, impossível da gente conceber, eu aprendi que existem 13 tipos de solos, né? Esse é o mapa de solos do Brasil, a gente vê algumas cores, aqui ao lado a tabela, com a área ocupada por cada tipo de solo. Então, a gente vê aqui latossolos em primeiro lugar. Só latossolo, mais de 30% do território é latossolo, certo? Depois a gente tem argissolo. Se eu somar as 3 primeiras classes, eu já passei aí, né? Eu estou chegando ali nos 70%. Então, vocês podem se perguntar, pô, mas então da onde vem? Aonde está toda essa diversidade, né? Se eu olhar essa tabela na forma de imagem, né, a gente vê uma diversidade, né? A gente vê a cara dos diferentes tipos de solos, né? Eu pus aí pela ordem de ocupação no espaço do território brasileiro, né? Então, patossolos e argissolos, as duas principais classes, e depois as demais classes. Então, fica essa coisa, bom, cadê essa diversidade? A gente só tem 13 classes de solos, né? Vamos só, então, falar dessa diversidade, vamos só pegar a principal classe em termos de área, lembrando que ela ocupa cerca, um pouco mais de 30% do território brasileiro. Vamos só olhar nos latossolos. Esse é o mapa de distribuição dos latossolos no Brasil, certo? Tudo isso aqui é latossolo. Tudo isso que vocês estão vendo, com morfologias e aspectos totalmente diferentes, são latossolos. A gente vê similaridades, são profundos, né? Essa é a maior similaridade. Geralmente estão na mesma posição da paisagem, em relevos mais planos, mas vejam,
ideia para a principal classe de solo do Brasil, como que essa diversidade pode acontecer. Se a gente pegar a segunda classe de solos do Brasil, os argissolos, é a mesma coisa. Isso é argissolo, esse solo que vocês estão vendo, isso aqui é argissolo, e isso aqui é argissolo. O que a gente está vendo aqui? Né? Da esquerda para a direita, essa coloração mais viva vai ficando mais concentrada numa parte do perfil. Né? Se vocês olharem, o que está acontecendo desse argissolo para esse? A argila está toda concentrada aqui nesse argissolo. Nesse argissolo, ela está mais bem distribuída. Né? Então, vejam que a gente tem um gradiente de distribuição de argila que pode ser mais homogêneo ou muito heterogêneo. O que isso vai impactar, por exemplo? Muito. Suscetibilidade à erosão, certo? Os argissolos, nessa situação da direita, são muito suscetíveis ao processo erosivo. Então, tudo que se pode pensar em termos de manejo para reduzir erosão, para potencializar a conservação do solo, deve ser pensado nesses argissolos à direita. Essa preocupação não é tão grande, por exemplo, nesse tipo de argissolo. Então, não basta saber se eu tenho um argissolo ou eu tenho um latossolo. Não basta. Isso é pouco. É pouca noção de diversidade para a gente ter um manejo adequado e sustentável, que é o que a gente quer quando se pensa em uso de solos. Né? E aí eu pego sempre no pé, principalmente o pessoal da agronomia, mas acho que vale a pena falar aqui, é muito comum, vamos dizer assim, fora da academia, a gente vê isso na prática. Né? Eu fiz análise de solo e eu coletei a amostra de 0 a 20. E eu sempre brinco com os agrônomos, falo, cuidado com esse negócio de 0 a 20. E os argissolos, qualquer solo, na verdade, são ótimos para ilustrar isso. Então, por exemplo, vamos pensar que a gente vai pegar uma área, uma fazenda, uma propriedade, e eu vou mostrar só 0 a 20. Né? A lógica, eu entendo qual é. É porque a planta, a maior parte do sistema radicular, e aí vai depender muito dessa planta, obviamente, ocupa principalmente o 0 a 20. Nem aí não é um argumento muito, muito convincente, mas tudo bem. Agora, se a gente pensar pela ótica de solos, né, de tudo que eu venho falando, a gente pode ter essa situação, como a gente pode ter essa situação, né, dois argissolos totalmente diferentes, o horizonte argiloso começando a 50 centímetros, ou começando a mais de 1 metro de profundidade, muda totalmente a dinâmica físico-química, a capacidade de reter água, a suscetibilidade à erosão, a CTC, a capacidade de reter bases e nutrientes. Ou eu ainda posso ter, pior, uma outra classe de solos. Eu achar que eu estou lidando com uma coisa, quando na verdade estou lidando com outra coisa. Eu achar que eu estou lidando com um solo, quando na verdade estou lidando com outro. Então, olhar só o 0 a 20 é um grande risco, certo? E isso é muito comum quando a gente fala de agricultura no Brasil até hoje. Daí a gente começa a entender aquele cenário de degradação. A falta de uma forma mais adequada de interpretar e adquirir a informação acerca dos solos. Vou dar outro exemplo, uma coisa que está muito na moda hoje no ramo agronômico. Mapa de argila. Então, e vejam, eu não estou criticando, eu acho que essas novas tecnologias são super importantes, que a gente tem vários sensores de campo, sensores que são puxados, você pode andar com eles a pé, ou você pode andar com maquinário puxando esses sensores para fazer, por diferentes técnicas, mapas de argila, que são super importantes. Né? Então, imagina aí que você tem, por exemplo, um mapa como esse, e eu acho áreas na minha propriedade onde tem mais argila e áreas onde tem menos argila. Vamos pegar, por exemplo, um cenário da seguinte forma. Vamos pegar uma área que foi mapeada com a mesma quantidade de argila, certo? Vamos pensar que seja 60%, por volta de 60% de argila, que é o que a gente chamaria de solos muito argilosos, certo? Se a gente pegar e se balizar só pela argila, pela quantidade de argila, eu posso ter a situação da direita, como eu já falei, um latossolo muito argiloso, vai ter essa cara aí, com 60% de argila, ou eu posso ter esse latossolo da esquerda, perdão, e esse vertissolo da direita, que é um solo que também é muito comum ter 60% de argila ou mais. Veja, a gente está falando de quantidade de argila, mas só olhando a cara desses solos, obviamente, eles não vão se comportar da mesma forma no campo. Por quê? Porque a questão é
não é quantidade quando a gente fala de argila, é tipo de argila. Existem tipos diferentes de minerais que estão no tamanho argila, que é o menor tamanho de partícula que a gente tem no solo. Existem diferentes tipos de minerais, certo? Então, por exemplo, no caso da esquerda, do lado do solo, a gente tem, aqui eu ilustrei, argilas que a gente chama de baixa atividade, argilas que têm pouca carga, certo? Por isso, os latossolos muito argilosos, com mais de 60% de argila, mesmo com essa grande quantidade de argila, são solos muito fáceis de serem preparados no campo. De você fazer uma aração, uma gradagem, de você preparar um leito para semeadura. Agora, quando eu pego um solo com a mesma quantidade de argila, mas com tipos de argila diferentes, com argilas de alta atividade, que é o caso dos vertissolos, certo? São essas argilas que a gente chama de argilas expansivas. Por isso, esse fendilhamento, que é muito comum nos vertissolos, né? Fendilhamento que a gente vê desde a superfície. Quando a gente pega argilas de alta atividade, preparar esse solo é um desafio. Eu vou ter esses torrões de solos que são extremamente duros, eu vou ter que gradear esse terreno várias vezes e ainda vou ter que lidar com esse monte de torrão em cima para preparar esse solo. Vejam, solos com a mesma quantidade de argila, mas com tipos de argila totalmente diferentes, certo? Então, esse mapa de argila é muito importante, mas não se pode esquecer da diversidade de solos. E lembrar que essa diversidade de composição de solos, ela existe, né? E ela vai trazer muita diferença em termos de comportamento de solo no campo. Uma coisa é você lidar com um solo muito argiloso, com argilas de alta atividade, como é o caso dos vertissolos. Outra coisa é você lidar com solos com a mesma textura, com a mesma quantidade de argila, mas com argilas de baixa atividade, como é o caso dos latossolos. São dois mundos separados em termos de manejo, certo? E uma coisa vale a pena lembrar: esses solos, essas duas classes de solos, acontecem muitas vezes associados na paisagem e formados do mesmo tipo de rocha. A gente tem uma sequência de solos aqui na Exalc, que é latossolo vermelho, nitossolo, e lá embaixo, no final do declive, a gente tem um vertissolo. Tudo da mesma rocha, numa escala de 700 metros de distância. Certo? Diversidade de solo. Então, isso é outra coisa importante, lembrar que solo, que essa diversidade, ela existe e ela se manifesta no tempo e no espaço, certo? Solo é um corpo dinâmico e diverso no tempo e no espaço. Então, por exemplo, se a gente pensar só no espaço, e aí, Gonçalo, trouxe uns exemplos, pensando lá no semiárido, podia ter trazido outros, mas em função do projeto Breve, eu resgatei coisas que a gente fez lá, que eu acho que ilustram muito bem essa diversidade no tempo e no espaço, né? Então, vamos falar de espaço, por exemplo. Essa é uma região que eu estou destacando aqui, Palmácia, né? É uma região serrana, que na época eu morava no Ceará, era uma região que era tida como... Hoje eu acho que não é mais. Descobriram uma área que tem uma elevação maior do que essa região. É o maciço de Baturité, tudo isso que vocês estão vendo aqui, em verde é um maciço cristalino de rocha granítica gneissica. Aqui está Fortaleza, aqui está o mar, né? E para cá está o interior do estado, que é o semiárido. Eu peguei uma imagem na época da seca para vocês terem uma ideia, né? Então, o que é? A gente estudou os solos desse maciço, dessa serra, olhando e contrastando solos que estão voltados para o lado do oceano, recebendo toda a massa de ar úmida que vem do oceano, e contrastando com os solos que estão no outro lado, nesse lado, né, da vertente dessa serra, olhando para o semiárido, né? E a gente tem o que a gente chama de uma sombra de chuva, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que do lado seco, quando a gente compara com o lado úmido, né, com a vertente que está voltada para o lado seco, ou seja, para o lado do semiárido, quando a gente contrasta com a vertente, né, com a rampa aí, com a face dessa serra que está voltada para o lado úmido, a gente tem uma diferença climática muito grande, que é uma coisa de alguns quilômetros, de 5 a 7 quilômetros, de um lado da serra para o outro. Então, do lado seco, eu tenho um excedente de evapotranspiração, ou seja, eu tenho um clima semiárido,
chove 500 milímetros no ano, né? Isso aqui é a curva de evapotranspiração e de precipitação. E quando eu vou para o lado úmido, na verdade, eu tenho um excedente hídrico, eu tenho água à vontade, muito mais água. Eu não tenho mais um clima semiárido. Isso a uma distância de, como eu falei, de 5 a 7 quilômetros, de um lado da serra para o outro lado da serra. Porque um lado está recebendo essa massa de ar úmida que vem do oceano. E isso reflete em diversidade de solo. Quando eu olho do lado seco, eu vejo solos como esse, que são os luvisolos, solos extremamente característicos do semiárido, solos com baixa profundidade efetiva, com aquelas argilas expansivas de alta atividade, né? E quando eu olho a vertente úmida, que está recebendo toda aquela massa de ar úmida que vem do oceano, eu, na verdade, tenho argissolos, solos com argila de baixa atividade e com comportamento mais evoluídos, mais profundos, a alguns quilômetros de distância, né? Por uma razão de orientação dessas vertentes. Então, uma diversidade num espaço pequeno, bastante pequeno, né? É o controle do fator relevo na formação de solos, né? E aí, como eu vinha falando, essas diferentes mineralogias vão imprimir diferentes comportamentos do campo. Não sei se alguém ia perguntar alguma coisa. Tiago, Oi, Gonçalo. muito impressionante essa variação num espaço tão pequeno e o que a gente chama de sertão, ela é, eu imagino que você vai falar alguma coisa disso, mas o impedimento da entrada das chuvas por causa dos maciços. Muito grande. É o que a gente chama de brejo de altitude, né, Gonçalo? Eu estou olhando para cá porque vocês estão aqui, que eu estou com duas telas, viu? Para quem chegou depois aí. Então, Gonçalo, a gente chama isso nessa região do semiárido de brejos de altitude, né? É até um termo que se usa muito em Pernambuco. Então, esses maciços, essa serra, ela tem no pico mais alto, no ponto mais alto, 1.111 metros de altitude. Então, ela forma uma barreira e acaba captando toda essa massa de ar úmida. Chove muito mais ao longo do ano, né? E, consequentemente, a gente forma solos muito diferentes num espaço pequeno, né? Se a gente for ver. Então, esse é um exemplo de como essa diversidade ela se expressa em pequenos espaços. E aí eu vou mostrar mais um exemplo que é ainda mais impressionante, ainda no semiárido, né? A gente fez um trabalho, essa região aqui é a região do Jaguaribe. É um rio super importante para o estado do Ceará, né? Ele foi perenizado e, como vocês podem ver, tanto à esquerda dessa imagem, dessa parte central, como à direita, ele tem e abriga um importante perímetro irrigado no Ceará, certo? Essa região chove também cerca de 500 a 600 milímetros no ano. Essas áreas irrigadas, elas se destacam muito no Ceará pela produção de frutas, né? De fruticultura tropical. Ela está bem nessa posição aqui, em contato aqui com o estado do Rio Grande do Norte, né? O que é interessante sobre essa área? Essa região que a gente chama do Apodi, né? É o Distrito Irrigado Jaguaribe-Apodi. Apodi é o nome da formação geológica que tem aqui, formação que é marcada, na verdade, por rochas calcárias, pela presença de calcário, que é uma rocha excelente para formar solos, vamos dizer assim, quimicamente muito fortes, né? Então, você tem a proximidade com o curso d'água, você tem uma rocha muito interessante, solos quimicamente muito fortes, e é lógico que aí, com a irrigação, você consegue ter grandes produtividades, como eu falei, principalmente fruticultura, né? Principalmente banana, mamão e outras frutas, né? Para vocês terem uma ideia, Limoeiro do Norte, que é um dos municípios dessa região, ali próximo ao Jaguaribe, né? Tem uma produtividade de banana e de mamão muito superior à do estado e à da média do Brasil. Então, a agricultura nessa região, irrigada em cima desses solos, ela é de altíssima qualidade, né? Agora, esse é um trabalho que a gente fez, né? Na verdade, a gente foi acionado por uma empresa, capital estrangeiro, que comprou grandes áreas nessa região, né? Nessa região que a gente chama de Chapada do Apodi, né? Que é uma região bem plana,
como eu falei, de rocha calcária e próximo ali à fonte de água, que é o Rio Jaguari, né? O que essa empresa fez? Ela comprou grandes áreas para implementação de bananal. Eu não sei se vocês já viram, mas tem algumas áreas bem tecnificadas quando se produz banana, que eles fazem a colheita na lavoura sem entrar com máquina lá dentro. Eles só fazem por cabo aéreo. Então, eles fizeram nessa área, que é uma área de relevo plano, plano, plano. Essa imagem que vocês estão vendo aqui em cima, eu produzi um exagero vertical para a gente conseguir ver alguma diferença. Mas é uma área, assim, que se quiser pôr um campo de futebol aí, você põe e joga bola, tranquilo. Não tem declive, você não enxerga o declive. Mas a área, ela tem uma área mais côncava, uma área mais convexa, e essas setinhas que vocês estão vendo, ela é um levantamento microtopográfico que mostra para onde vai o fluxo de água. Então, vejam que a água vai num relevo plano, uma feição de micro-relevo, dentro de uma propriedade pequena, que tem 100 hectares, a água vai para a área côncava. Isso eles fizeram depois de implementar toda a lavoura e fazer um baita investimento com irrigação, colheita, packing house. Então, o que eles fizeram? Começaram a ter problema nessa área, nos procuraram porque eles estavam vendo que a área estava ficando salina, estava salinizando o solo. Depois de fazer o mapeamento de solos, o que a gente descobriu? Que eles pegaram essa área do packing house, né, onde tinha os escritórios, onde tinha tudo, e colocaram em cima da área de solo mais profundo, que é justamente essa área aqui para onde a gente tem o fluxo hídrico e para onde, obviamente, produziu solos mais profundos. E a lavoura ficou em cima de solo raso, certo? Isso dentro, se a gente traçar uma linha reta entre essas áreas, isso dá, sei lá, alguns metros, né? Ou seja, zero de informação de solo, só amostra 0 a 20, implementaram, e depois, é lógico, se você irriga, e a demanda hídrica da banana é altíssima, se você irriga 2.000 milímetros aqui, isso aqui já é rocha. Essa água fica aqui parada, evaporando, é ambiente semiárido e salinizando o solo. Então, diversidade, de novo, no espaço, super importante conceber, saber que ela existe e que não se brinca com essa diversidade, porque ela acontece em espaços bem pequenos. E para fechar, essa diversidade no tempo, que eu acho que é a que muitas vezes passa desapercebido. O solo não é estático. Nada do que eu falei aqui, minerais, nada disso é estático. Está tudo mudando no tempo. E isso muitas vezes escapa a compreensão das pessoas quando pensam em solo. Então, eu trouxe outro trabalho que a gente fez também no semiárido, no polo de desertificação, em Irauçuba, está mais ou menos nessa região aqui, mais para o oeste, né? É um polo conhecido de desertificação, que cresce e avança muito. Aqui é uma condição climática ainda mais severa do que as duas anteriores que eu mostrei, né? E que tem solos muito característicos do semiárido, como, por exemplo, esses dois. Essa é uma foto que a gente tirou lá de Irauçuba. Vocês veem aí no centro um processo erosivo muito intenso em relevo plano. Então, a maioria dos agrônomos vê isso e fala, como é que pode, né? Numa área que não tem declive praticamente, tem vossoroca e perda muito forte de solos, né? O que está por trás disso? Esse solo aqui, que são os planossolos. São solos que têm um tipo de argila aqui embaixo, um tipo de estrutura aqui embaixo, que é quase impermeável. Você tem uma parte mais arenosa em cima e algo que funciona como uma laje aqui embaixo. E quando vem a seca, e aí tem um componente de uso do solo, né, nessas áreas, e vem aquela chuva concentrada, como chove no semiárido, né, de repente chove tudo que vai chover no ano em alguns eventos de precipitação, a água infiltra relativamente bem nessa parte e depois ela não infiltra mais, ela para nessa laje, só que é o que eu falo, né, a água não fica parada, ou ela evapora ou ela anda no sentido do mínimo declive. E quando ela anda na superfície, ela carrega solo e promove erosão, mesmo em relevo plano, né? Aqui é outro tipo de solo dessa região, e a imagem aqui de novo um luvissolo, que eu já tinha falado, mas à esquerda uma atividade que é muito comum no semiárido, que é a queima, né? A agricultura associada à queima. Então, o que acontece nesses polos de desertificação? Tem uma combinação de solos muito suscetíveis à degradação, certo? Mas tem um componente de uso de solo, que é gado, primeiro, e depois os caprinos, né? Os caprinos fazem isso com o terreno. Limpam e tiram
toda a vegetação, não sobra absolutamente nada. E aí vem a chuva em cima de um solo que não tem infiltração em subsuperfície. E aí vem processo erosivo, degradação de solo e desertificação. Muito bem, o que isso tem a ver com Tena? Nós fizemos um estudo aqui onde a gente, um colega da UFC estabeleceu áreas de exclusão, ou seja, áreas onde nem o gado, nem os caprinos podiam entrar por alguns anos. O que a gente viu? Isso aqui é a espessura dessa parte superficial do solo mais escurecida, onde eu tenho mais matéria orgânica, que nós pedólogos chamamos de horizonte A, que é aquela parte superficial do solo com mais matéria orgânica. Com 7 anos de exclusão, a gente já via um espessamento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são as diferentes áreas de exclusão. A gente vê uma recuperação de solo. Em 7 anos, eu começo a ganhar solo, ao entrar carbono no sistema, e é uma resiliência no tempo, muito rápida. Em solos, num ambiente super complicado do ponto de vista, quando a gente pensa em produção de planta, de biomassa, né? Esse é um trabalho de outros colegas que fizeram um segmento 14 anos, e aqui é muito interessante, a gente tem um aumento muito importante nas áreas de exclusão de carbono orgânico, o dobro de carbono orgânico, né? E o que é mais legal, a maior parte dessa matéria orgânica está nessa fase, que isso com certeza a Abel deve falar disso, que é a fase que está associada à fase mineral. Isso aqui é carbono orgânico associado à fase mineral. É a matéria orgânica protegida, é a matéria orgânica que tem mais tempo de vida no solo. Ou seja, a gente está falando do polo de desertificação, que sem fazer nada, se regenera em poucos anos, recuperando carbono. Tudo está ali. O que não está ali é o manejo. É saber utilizar esses tipos de solos para a gente conseguir ter um manejo adequado e sustentável, né? O último exemplo, daí eu parto com fechamento, eu não sei como é que eu estou de tempo aí, Gonçalo, você me corta, falei para você que eu me animo, né? Tá tranquilo, manda bala, manda bala. Excelente, excelente, Thiago. Então tá ótimo. Esse é um exemplo super legal, de novo, do semiárido, que eu fiz questão, como eu falei, de ilustrar bem com o semiárido para fazer para ter uma sinergia aí com o Brave. Esse é um trabalho naquela área de calcário, que eu falei para vocês, né? E é uma área bem curiosa. Essa é uma área de um dos maiores produtores de leite da região semiárida do Brasil, né? O que eu estou ilustrando aqui é um pivô. Ele tinha, na época, vários pivôs irrigando gramínea, né, braquiária. E eu fui atrás dele porque eu queria pegar um pivô o mais antigo que ele tivesse, com gramínea. E a gente trabalhou com um pivô que estava operando há 23 anos, né? O que a gente fez? Eu abri uma trincheira, nós, né? Eu e meus estudantes, abrimos uma trincheira fora do alcance do pivô e coletando outras amostras, e dentro da ação do pivô. Essas duas trincheiras, elas estavam distantes algumas dezenas de metros, bem próximas uma da outra. Qual que é a diferença? Eu tinha dentro do pivô 23 anos de água, mas mais importante que isso, uma situação melhor para essas gramíneas no semiárido ali, né? Ou seja, eu estava dando condição para aquela gramínea. E do lado de fora, braquiária também do lado de fora, mas não recebendo irrigação, né? Essa é uma imagem da trincheira do lado de fora do pivô. Agora a gente vai ver os dois solos pareados. Isso é fora do pivô, que é um cambissolo, né? Então a gente já vê, né? A gente já consegue ver um horizonte de superfície bem espesso, com bastante matéria orgânica. Isso é o papel da gramínea. Tem uma outra coisa por trás que eu já vou falar. Mas veja quando a gente vai para dentro do pivô, a diferença. Esse é o solo de dentro do pivô. Um horizonte de superfície com muito mais matéria orgânica, um horizonte de superfície com muito mais carbono, com uma matéria orgânica mais estável e um horizonte mais espesso, certo? O que separa esses dois solos? 20 anos de irrigação, e o que é mais legal desse trabalho é que muda a classificação do solo. Fora eu tenho cambissolo do pivô, dentro eu tenho xernossolo, separados algumas dezenas de metros. Ou seja, eu consegui mudar a classe de solo fazendo manejo e mudar para melhor, certo? É lógico que o produtor está pensando nisso, mas isso mostra como o solo, de novo, é dinâmico no tempo.
e que esse tempo, e aí que eu acho que é importante, lá atrás a pedologia pensava, né, e ainda tem colegas que muitas vezes pensam dessa forma, que solo tem uma dinâmica muito lenta, que para formar solo demora milhares e milhares, centenas de milhares de anos. É verdade, mas alguns processos são muito velozes. Alguns processos são passíveis de serem acelerados. Por isso que lá atrás eu dei uma ênfase naquelas engrenagens. Conhecer processos do solo nos permite manipular esses processos e acelerar aquilo que eu quero acelerar e enfocar nos processos que são do meu interesse, como, por exemplo, o sequestro de carbono. Dentro dessa ótica, os solos naturais, né, eles nos ensinam muito. Então, por exemplo, o que aconteceu além dessa irrigação? O que está por trás desse aporte, desse aumento de carbono da situação da esquerda para a direita? Também tem um mecanismo, que é o mecanismo de estabilização de matéria orgânica, que é algo que a gente está enfocando para fazer lá no Breve, né? E que tem a ver com uma interação entre a fase mineral, então aqui é a ilustração de um mineral de argila, aqui é a ilustração de compostos orgânicos, e aqui a presença de um cátion, que a gente chama, esse processo, os americanos chamam de cation bridging, ou ponte de cátion. Eu tenho o cálcio, lembrem que eu falei que aqui é rocha calcária, então tem muito carbonato de cálcio, né, a constituição dela, então tem muito cálcio no sistema. O que esse cálcio faz? Ele faz uma ponte, se fosse uma ponte, bem grosseiramente, uma ponte eletrostática entre a fase mineral e a fase orgânica. Essa interação íntima faz com que essa matéria orgânica fique fisicamente protegida pela íntima relação com a fase mineral. Então, esse carbono que foi aportado aqui, ele é mais estável, ele tem um tempo de residência maior. Então, hoje a gente sabe que isso é manejável, certo? Isso é manejável. E lembrem que a gente está falando de semiárido. Encontrar esse tipo de situação no semiárido é muito difícil, desde que você tenha, se você entender os processos, você pode induzir um negócio desse. E isso que é o último exemplo, e aí eu paro de falar, que eu trouxe para vocês, que é justamente o papel do homem como algo, como um fator que é capaz de manipular processos de solos. E eu vou mostrar assim um exemplo extremo disso, certo? Que é uma das coisas que a gente vem fazendo nos últimos anos. Eu mostrei essa equação para vocês. Tem muitos pesquisadores que defendem que o homem, o ser humano, deve entrar aqui como um sexto fator de formação do solo. Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano é capaz de alterar o clima, tá aí a COP27, que não deixa a gente mentir, extinguir biomas, mudar a paisagem, pegar um material, uma rocha que está enterrada e trazer para a superfície e, consequentemente, zerar o relógio de formação do solo. Então, o homem, na verdade, ele impacta os outros fatores. É óbvio que ele tem que ser considerado como um sexto fator de formação do solo. E dentro dessa ótica, a FAO, em 2006, reconheceu a existência de um tipo de solos que são chamados de tecnossolos, que são solos que foram marcados, esse é o sistema de classificação da FAO, classificação de solos. Os tecnossolos, basicamente, são solos que são marcados e influenciados pela ação do homem, certo? Isso aqui é uma exigência de classificação, não interessa para a gente, mas basicamente é isso. A lógica dos tecnossolos é uma classe de solo, assim como os latossolos, os argissolos e outros que eu falei aqui, mas ele é marcado, é uma classe de solo marcada pela influência humana. E a gente fez um estudo, né, que, como eu fiz lá no início, tudo isso eu estou dividindo no crédito com a minha equipe. Esse é o Chico Francisco, está na Sorbonne agora, terminando o doutorado, fez um mestrado com tecnossolos, numa área de mineração aqui em Saltinho. Isso aqui é uma área de mineração de calcário, aqui perto das Altas. Se você vier aí, Gonçalo, a gente vai lá visitar essa área. O que a gente fez aqui, né? O que essa empresa fez? Fizeram assim, meio assim, acharam que era um bom negócio e fizeram um fechamento de cava. Então, o que eles fazem, né? Essa aqui é uma imagem que mostra a cava que eles estão operando, explorando calcário, cavando para tirar o calcário para vender para a agricultura. Né? É calcário dolomítico que a gente usa para corrigir solo. Só que eles tinham áreas, antigos buracos, cavas como esse aqui é que eles operam, né? Que eles fecharam, pegaram o que sobrava da operação e fechavam os buracos, aqueles imensos buracos, e plantavam em cima.
Então, o que a gente descobriu? Que eles tinham uma cava antiga fechada, onde eles plantaram cana, que na época a gente estudou, estava com 3 anos de cultivo de cana. Depois eles tinham uma outra área com cana com 7 anos e uma outra área com pasto há 20 anos. E a gente pegou uma área para comparar, que era uma área de pasto nativo, natural, com solo natural formado. Então, basicamente, a gente tinha uma cronossequência, né? Tecnossolo com 3 anos, com 7 anos e com 20 anos, comparando com o solo natural. Então, isso aqui era uma antiga cava. Aqui a cana estava pequena, tinham acabado de colher. Mas veja o solo, todo esquelético, né? Isso aqui é resíduo que sobrou da produção de extração de calcário. Com 3 anos. Essa é a cava com 7 anos. A gente já começa a ver uma diferença, começa a aparecer cores amareladas, avermelhadas, formação de argila. E aqui eu abro um parênteses. Essas 2 cavas estavam produzindo 65 toneladas por hectare, que é pouco. Mas se a gente pensar em solos que estão formados, que tiveram 7 anos de vida, é muito, porque a média de São Paulo, né, é 78. Eles estavam... Essa cava aqui, se eu não me engano, tinha batido 70 toneladas por hectare. Com esse solo, assim, embrionário, né, que a gente chama. Mas o que a menina dos olhos é o pasto, que é a área que foi recuperada há 20 anos, que deu esse solo. Um solo que, se a gente fosse classificar hoje, seria um organossolo. Um mundo, uma imensa quantidade de carbono estocado em 20 anos. Para vocês terem uma ideia, na quadrícula, no mapa de solos de Piracicaba, não existe registro de um organossolo formado em condições naturais. Isso aqui se formou em 20 anos, certo? Então, se a gente for olhar depois detalhes, a gente vê que a gênese, né? Isso aqui é o solo, a estrutura. Não tem estrutura de solo, tem fragmento de rocha com 3 anos. Mas quando a gente vai para o pasto em 20 anos, a gente já tem um solo com agregação, com estruturação, igual ao de um solo natural, e com muito mais carbono, que é o pasto com 20 anos, né? Colocando lado a lado, a gente vê essa evolução, né? Como e aí, de novo, essa dinâmica no tempo, ela é mais veloz do que se imagina, né? Vejam como muda de 3 para 7 para 20 anos, uma mudança de estruturação, de desenvolvimento de cor, que tem a ver com a produção de argila, que vai reter nutrientes, que vai reter água, que vai desempenhar uma série de outras funções, e principalmente carbono, que nesse solo chegou a quase 10% de carbono. Para ser um organossolo, tem que ter 8% de carbono. Então, a gente tem um organossolo formado em 20 anos. Então, a tese do Chico hoje é esmiuçar isso aqui, esse mecanismo desse solo da direita, como é que isso está acontecendo, né? O que está para trás aí a gente já publicou, mas agora a gente está entendendo muito bem que mecanismo que está por trás de tanto sequestro de carbono em tão pouco tempo. Aqui, para a gente pôr em números isso, né? A gente fez estoque de carbono no solo natural, no pasto natural, comparado com os nossos tecnossolos. Esse é o do pasto com 20 anos, desse solo, do tecnossolo com 20 anos, com uma média de 82 toneladas por hectare, muito superior à média nacional de estoque de carbono, num solo que tem 20 anos de formação, né? E qual que a é o mais... profundidade? Desculpe, Tiago, qual a profundidade que vocês avaliam isso? A gente foi até não conseguir cavar, né? Eles não são solos profundos, eles têm em média aí, esse solo tem em média 1 metro de profundidade efetiva, mas a gente avaliou isso até 1 metro. Ou seja, 82 toneladas de carbono por hectare até 1 metro. Não, esse tonelada é só para 0 a 20 aqui. Se a gente fosse até 1 metro, ia ser mais. Então, o estoque a gente fez para 0 a 20. Quando você olha, então, desculpa, eu não tinha... Imagina. Quer dizer, a captura de carbono, e aí é sequestro, né? Aí é sequestro. E estabilização, que é o mais legal, né? Você está sequestrando muito carbono em muito pouco tempo e de forma muito estável. É aí que eu queria chegar. Quando a gente faz... O que a gente fez além disso, né? A gente fez o que a gente chama de um fracionamento físico dessa matéria orgânica. Então, esse POM é matéria orgânica particulada e essa sigla é para matéria orgânica associada à fração mineral, como eu mostrei ali anteriormente, né? Os argilominerais protegendo essa matéria orgânica. Essa matéria orgânica tem uma meia-vida muito superior às outras formas de carbono, né? Então, é interessante quando essa fração cresce. E aqui, se a gente comparar o nosso tecnossolo
com pasto natural, a gente vê que, assim, em 20 anos, ele tem uma quantidade de carbono, né, protegido que é igual a de um solo que demorou milhares de anos para se formar. Esses solos estão separados algumas centenas de metros de distância, certo? Então, isso mostra a capacidade de solos construídos, é aí que eu queria chegar. Essa empresa fez e fabricou esses tecnossolos sem uma pré-concepção, né? Eles pegaram o material que eles tinham, fecharam a capa, homogeneizaram a topografia e colocaram planta em cima, e assim foi, né? Imaginem, e é isso que a gente tem feito, imaginem se a gente conceber esses tecnossolos, construir esses tecnossolos a partir de resíduos sólidos produzidos pelas diferentes atividades humanas. Então, hoje a gente tem trabalhos construindo tecnossolos a partir de resíduos da construção civil, construindo tecnossolos a partir de rejeito da mineração de ferro, e nós temos tido resultados fantásticos, super como entendendo o processo de solos naturais e manipulando esses processos em solos artificiais, que são os tecnossolos, construindo solos artificiais com uma saúde maior do que a de solos naturais. Vou mostrar isso porque isso é dado em uma parceria com o Maurício Querubim, que vai vir aqui falar para vocês. Então, para concluir essa história, e para vocês verem, isso aqui é dado fresquinho, recém-saído do forno, a gente fez um estudo de respirometria no pasto, tecnossolo, 20 anos, e aqui o pasto natural. Então, vejam, esse solo tem muito mais carbono que esse, como a gente viu lá no estoque, né? O solo tem muito mais carbono do que um solo natural, mas ele respira muito menos, certo? E tem uma atividade biológica maior. Vou falar de novo. O solo artificial tem mais carbono, certo? Tem mais atividade biológica, mas respira menos, ou seja, emite menos CO2. O que isso mostra para a gente? Que essa matéria orgânica está estabilizada, muito mais estável do que no solo natural. E isso é o pulo do gato. E agora a gente está... Pois é, a gente está agora, Gonçalo, decifrando, e qual mecanismo, já deciframos, cena dos próximos capítulos, qual o mecanismo que está por trás dessa estabilização? E isso é passível de ser manipulado, isso é passível da gente produzir em qualquer tipo de solo, certo? Para fechar essa história, a gente publicou um artigo em parceria com o Maurício ficou encantado com isso, com essa área, e a gente fez um trabalho em parceria onde o Maurício usou aquela metodologia para medir qualidade de solo, comparando solo natural contra os 3 tecnossolos. E o que a gente viu? Que já o primeiro tecnossolo tinha uma qualidade, esse tracinho vermelho aqui é o solo natural, tinha um índice de qualidade, que é um método internacional, o Maurício vai falar para vocês, que é reconhecido, similar ao do solo natural. Quando a gente foi para o pasto, o índice de qualidade daquele solo, com 20 anos, é muito superior ao de um solo natural. Então, qual é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje? E peço já desculpa por ter passado do tempo. Entendimento de diversidade. Entender diversidade de solos. Entender processos e entender que essa diversidade de processos e do próprio recurso natural solo, no tempo e no espaço, compreender os mecanismos de funcionamento, nos permite não só produzir em solos naturais de forma mais sustentável, mais adequada e mais eficiente, mas nos permite um grande horizonte de opções para atacar os diferentes desafios que a humanidade vai enfrentar nas próximas décadas, que não envolve apenas produção de biomassa, fibra e energia, alimento, fibra e energia, mas também restaurar ecossistemas naturais, despoluir ecossistemas, né, recuperação de áreas degradadas e mitigação das mudanças climáticas, né? Compreender processos nos permite manipular esses processos. E o homem
o homem tem que ter uma ação no seu favor, né? E aí eu fecho com uma frase de um geoquímico, que é alguém que eu leio muito e gosto muito, e que é considerado o pai da geoquímica, na verdade, que é o Vernades, uma pessoa que estudou muito solos, um pensador, é um cientista, um pensador, foi, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é justamente essa, acho que tem tudo a ver com algumas das coisas que eu falei, com o que a gente enfrenta, né? O Vernades, que tinha uma visão de que o homem ia ter uma ação geológica, de proporções geológicas, de que o conhecimento humano e a tecnologia que a gente é capaz de produzir ia ter impactos geológicos no mundo, né? Ele falou isso há muitos anos atrás, muito antes do Paul Crutzen, que foi prêmio Nobel, e que escreveu aqueles trabalhos sobre efeito estufa, e que falou que a gente estava entrando na era do antropoceno. O Vernades, que já tinha cantado essa pedra lá atrás, e ele já tinha levantado a questão: será que a gente vai usar essa força, essa capacidade para o bem, ou será que a gente vai caminhar para o colapso, como muitas civilizações caminharam por não saber manejar recurso natural de forma adequada, né? Eu espero que a gente esteja, eu acredito e trabalho, assim como eu conheço brevemente o Gonçalo, mas já admiro profundamente, Gonçalo, você, pela sua motivação, pelo encantamento que você tem e pela busca desses bons propósitos, né? E com isso eu agradeço. Muitas das coisas que eu mostrei aí tem as agências de fomento, né, que permitem que a gente faça essas coisas. Deixo o meu contato aí para vocês. Peço perdão por ter passado do tempo. E meu muito obrigado aí por esse espaço. Espero ter sido de algum uso para vocês. Fico aberto a perguntas. Foi simplesmente extraordinário. Você sabe que a única coisa, eu adoro genética desde a escola, quando eu comecei a aprender. A única coisa que me balançou durante minha graduação, nesse propósito da genética, o que eu queria, foi quando eu comecei a estudar solos, quando eu... Rapaz, a minha sorte foi não ter te encontrado como professor, porque se eu tivesse te encontrado, talvez tivesse mudado. Eu sairia da genética, pô, porque, rapaz, eu adorei. Tiago, que bom, duas coisas. Primeiro, você nos enche de... Eu não gosto da palavra esperança, sabe? Eu gosto da certeza, como é que se diz, bem estruturada, né? Bem organizada, do planejamento. Quer dizer, você nos mostra que, por exemplo, especificamente no caso do solo do sertão, por exemplo, com a utilização de biochar, o manejo correto, a gente tem uma chance de criar solo, né? Criar solo de alto nível, que é isso. A gente vai fazer essas ideias todas, vão ser todas elas baseadas nesse substrato que você está nos mostrando, que a gente pode realmente... Olha, depois que eu conheci vocês, e não eu até falei disso ontem numa palestra, minha cabeça realmente alterou. Os 30 centímetros de solo, né? Não, São aí que a gente vai armazenar carbono, né? A base de tudo. É isso aí. Tiago, olha, eu vou lhe pedir duas coisas. Primeiro, se você puder mandar essa apresentação, eu agradeço muitíssimo. Mando, com o maior prazer do mundo, sem problema nenhum. E segundo, é a gente montar uma agenda que eu gostaria que você viesse aqui. A gente organiza com calma, porque vocês dão muita aula, eu tenho o maior respeito por isso. A gente organizar uma agenda para você vir aqui para falar para o grupo do Brave com mais vagar, porque eu tenho 1 trilhão de perguntas, mas se eu fosse perguntar, a gente não ia sair daqui hoje. Ia perder o jogo do Brasil, né, Emerson? Ainda tem jogo do Brasil, né? Pois é. Então, Tiago, eu só tenho, bicho, eu só tenho a te agradecer muito, não pela palestra genial, brilhante, mas pela parceria e por isso que eu acho que a gente vai estar fazendo juntos, né, em benefício de todo mundo, né? Sem dúvida. Eu fico à disposição. Se quiserem fazer pergunta, eu respondo, não tem problema, mas já me adianto, Gonçalo, agradeço. Espero que tenha sido de proveito mesmo, porque, de fato, isso é matéria para uma disciplina, né, Gonçalo? Isso é matéria para 6 meses de aula, né? Para a gente poder entrar a fundo, de fato, nos mecanismos, na diversidade de todos aqueles tipos de solos, enfim. Mas eu acho que a mensagem, espero ter sido clara e ter tocado vocês aí presentes. Enfim,